Fala, turma! Identidades trigonométricas, né? Bom, nós temos aí várias identidades trigonométricas. Eu tô colocando aqui nesse vídeo só 4, né? Que a gente vai utilizar lá na nossa aula. Aqui a gente tem, ó, cosseno da soma de dois arcos, cosseno da diferença, seno da soma e seno da diferença, tá? É difícil assim decorar, né? Tem alguma galera que canta música em relação a decorar isso, né? Não é o meu intuito aqui hoje. Eu tenho aqui todos eles apresentados. Na verdade é mais como utilizar, né? O que a gente vai ver aqui agora nesse videozinho, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui, ó? A minha pergunta, são duas perguntas, né, que eu coloquei, ó. Sabendo aqui, ó, que a gente tem um seno de alfa equivale a 2/3 e o seno de beta é igual a 5 nonos, vamos calcular então o valor do seno da soma desses dois arcos aí, né? Esse arco que o seno é 2/3 e esse arco que o seno é 5 nonos, tudo bem? Bom, então, seno da soma, gente. O que nós precisamos lá aí para calcular o seno da soma? Primeiro vamos ver, né, a formulinha dele, né, a identidade dele, né? Ó, que no caso é essa aqui, ó. O seno de A mais B é o seno da soma. Então seria seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Tá? Então, só que o que acontece aqui? Eu tenho o valor dos dois senos, né? Do seno dos dois ângulos. Eu não tenho o valor do cosseno dos dois ângulos, né? Então, inicialmente, nós vamos ter que fazer uma continha antes para calcular esses cossenos, né? Por quê? Porque na identidade da soma do seno, preciso, ó, seno de B e o cosseno de B e o cosseno de A. Só me foi fornecido os senos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar uma folhinha aqui, né? Depois a gente volta para outra. Tá, então, sabendo que vamos calcular então o cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa. Bom, se a gente quer calcular o cosseno de alfa e a gente tem o seno de alfa, vamos usar então o teorema fundamental da trigonometria, tá? Que é o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Tudo bem? Vamos usar então o teorema fundamental. Se o seno de alfa é 2/3, então aqui vai ficar 2/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 mesmo, né? Tá. 2/3 ao quadrado, então a gente vai ter aqui 4 nonos. Copia tudo de novo. Igual a 1. Isola o cosseno ao quadrado passando 4 nonos para lá. Cosseno ao quadrado de alfa, 1 menos 4 nonos. Então, vou fazer direto, né? Que ensino médio a gente não precisa ficar entrando muito em detalhe. Aqui vai dar, tira o MMC, faz a regrinha da chuvinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar então 9 menos 4 sobre 9. 9 menos 4 dá 5. Então fica aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa. 9 menos 4, 5 nonos, né? Pronto. Então, isto aqui é igual, então, a cosseno ao quadrado. Aliás, cosseno de alfa, né? Vamos passar já tirando a raiz dos 5 nonos. Ok? Então, a raiz quadrada de 5 nonos vai ficar, então, ó, cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 3. Tá bom? Então, esse é o valor do cosseno do ângulo alfa, tá? Agora vamos calcular o cosseno do ângulo beta, né? Porque a gente precisa também fazer a mesma coisa, a mesma continha, né? Então aqui a gente tem aqui o cosseno. Eu quero saber então o cosseno de beta. Vamos utilizar os 5 nonos, né? Os 5 nonos que é o seno do beta. Então vai ficar 5 nonos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então isso daqui vai ficar 25 sobre 81 mais cos de beta, né? Agora eu estou trabalhando com beta, não posso esquecer. Já ia esquecendo. Então aqui a gente isola. Fica então cosseno
ao quadrado de beta igual a 1 menos 25,81. Isso vai ficar, seno ao quadrado de beta, vai ficar 81 menos 25 sobre 81, né? Ok? E aí, 81 menos 25, isso aqui vai me dar 56, se eu puxar para cima. Então fica cosseno ao quadrado de beta igual a 56 sobre 81. Tira a raiz, cosseno de beta é igual a raiz de 56 por 81. Bom, eu sei que a raiz de 81 é 9, mais a raiz quadrada de 56, né? Eu sei que 56, ele é divisível por 4, né? 56, então vamos colocar aqui, vamos pegar o 56 e vamos ver quanto que ele fica fatorado aqui, né? Então por 2 vai dar 28, já sei, por 2 vai dar 14, por 2 vai dar 7 e por 7 vai dar 1, né? Então a gente consegue no máximo chegar a isso aqui, ó. Vai ficar 2 raiz de 14. 2 raiz de 14 por 9. Então esse é o valor do meu cosseno de beta, né? Que valor esquisito, né? Mas tudo bem. Tá, então agora a gente vai calcular. A gente tem o valor dos dois cossenos e temos antes, né, desde o começo, o valor dos dois senos. Vamos calcular então o seno da soma deles, que vai ficar então, ó, seno de A mais cosseno de beta, ou seja, o seno do alfa, que é 2/3, vezes, aliás, o cosseno de beta. Cosseno de beta é o 2 raiz de 14 sobre 9, mais o seno do beta, que é 5/9, vezes o cosseno do alfa, que a gente tinha calculado, tá aqui, 5 raiz de 5 sobre 3, lá a primeira continha, né? Tá, então vamos fazer essa continha aqui, até onde a gente conseguir. Aqui vai ficar 2 vezes raiz de 14, vai dar 4 raiz de 14 sobre 9 vezes 3, 21. Mais 5 raiz de 5, também por 21, né? Beleza? Bom, soma de fração com o mesmo denominador, a gente pode colocar tudo num denominador só. Então, 4 raiz de 14 mais 5 raiz de 5 sobre 21, tá? Aqui, o 4, o 5 e o 21, eles não são múltiplos, né? Entre eles, a gente não consegue simplificar. A raiz de 14 é 2 vezes 7, né? Daria 2 números primos. Então, não seria viável também tentar calcular a raiz. Então, a nossa continha acaba por aqui. Tá feito.